Então, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso curso, né, a gente tem o privilégio e a honra de contar com a presença do Dr. Gilberto Almeida. O Dr. Gilberto é um exímio cirurgião, uro-oncologista. Ele é hoje o chefe do Departamento de Cirurgia Robótica da Sociedade Brasileira de Urologia. E ele tem a maior experiência da América Latina fazendo cirurgia com a plataforma Versus. E ele vai dividir um pouco dessa experiência com a gente hoje, e realmente a gente está bem ansioso, Gilberto, para ouvir a tua explanação. Muito obrigado por ter aceitado o convite e vamos lá, the floor is yours. Obrigado, André. É sempre um prazer estar com vocês, né? Parece que a gente está sempre junto, né, cara? A gente se encontra, o mundo gira e a gente está sempre junto, né? Uma coisa impressionante. Eu estava falando com o Arthur há dias que a gente vem se falando contigo. Eu estava agora no Uruguai recentemente e é sempre muito bom estar com vocês. Me sinto muito em casa e a amizade, eu acho que é o melhor da urologia, né? Vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre nefrectomia parcial robótica, né? Esses são meus conflitos de interesse, eu não tenho nenhum ganho financeiro e absolutamente nada sobre essa aula. Esse talvez seja o meu maior conflito de interesses, né? É a amizade. Desde 2008 eu conheço o André, a gente se conheceu lá em Cleveland e tive a oportunidade de 2010 ficar com ele de novo em Los Angeles, e aqui estão só fotos, poucas fotos da jornada gigante que a gente vem traçando aí há alguns bons anos, né? O Arthur, uma grande felicidade de ter conhecido ele também ultimamente. O Eduardo, um grande amigo já de décadas também, e tive o prazer de colaborar aí com a implantação do Versus no mundo. Então vamos lá. Nefrectomia parcial robótica, né? Eu acho que, eu sempre falo isso, eu acho que isso é muito importante num momento que a gente vive de entrada de várias plataformas no mercado, né? Eu acho que a técnica cirúrgica é a mesma, o que vai mudar é a forma como a gente vai utilizar cada plataforma. E do ponto de vista de nefrectomia parcial robótica, alguns pontos são muito importantes, né? E eu pontuei eles aqui e espero durante a aula a gente sair com conceitos bem formados quanto a isso. Sobre planejamento cirúrgico, sobre o docking, né? O ataque ao órgão-alvo, a colocação de trocáteres, a isquemia, né? O clampeamento vascular, que é uma característica dessa cirurgia, imagem transoperatória, técnicas de ressecção, técnicas de nefrorrafia e agentes hemostáticos. O histórico dessa cirurgia é longa, né? Talvez até muito mais longa do que da prostatectomia radical. Tem mais de século que se pensa numa cirurgia parcial do rim. Isso não começou hoje, né? E já vem se tornando muito cotidiana no nosso dia a dia, né? Talvez seja a cirurgia robótica, a segunda cirurgia robótica que mais a gente faz como urologista, e no nosso serviço é a segunda cirurgia mais realizada. A nefrectomia parcial descrita por Kleiman, né, em 1993, trouxe esse conceito e aí a coisa foi se consolidando a partir daí. A cirurgia era bastante diferente, não se pensava ainda em abordar o pedículo renal para se fazer uma isquemia, para se não ter sangramento e se conseguir ressecar uma parte do órgão, se comprimia o parênquima, isso fazia muitas vezes sangrar, se tinha complicações de hemorragia, e as coisas foram evoluindo, e a partir daí, nós cirurgiões, urologistas, a gente começou a nos desafiar, né? E antes se indicava nefrectomia parcial para tumores pequenos, T1A, e a partir de já há mais de uma década a gente já vem fazendo com bastante sucesso cirurgias, inclusive para tumores até T2, né? E eu acho que esses urologistas destemidos, né, e determinados que sucederam para possibilitar que hoje a gente tenha um excelente nível de tratamento por câncer renal, a gente tem que bater palma para eles. A gente não tinha
a tecnologia que a gente tem hoje para nos auxiliar, e esses colegas lá atrás desbravaram um cenário que antes era sombrio, mas que nos abriu um caminho, uma fronteira totalmente diferente do tratamento do câncer renal, né? Os limites da nefrectomia parcial estão cada vez menores, né? A gente está cada vez mais avançando nela, e a preservação de néfrons é hoje a técnica de escolha, sem dúvida alguma. Qual é o racional para a gente realizar essa cirurgia? Preservação de néfrons por futuro, né? A gente não tem uma bola de cristal para saber o que vai acontecer com o paciente. 14% da população, em mais de 20 anos, evolui com algum grau de insuficiência renal crônica, isso dados americanos, né? Representa cerca de 6% dos gastos em saúde nos Estados Unidos. Não é pouco isso. Pacientes com insuficiência renal crônica grau 3 têm até 20 vezes maior o risco cardiovascular, de um infarto, de um acidente vascular cerebral, enfim. A sobrevida de um câncer renal estágio 1, vejam que é maior do que 90%, diferente de uma possível complicação cirúrgica que a gente possa causar para esse paciente, tirando um rim inteiro, por um tumor de 4 centímetros. Então, até 4 centímetros. Então, provavelmente, esse paciente viveria muito mais do câncer do que de uma insuficiência renal, né? E vejam que a causa da insuficiência renal, quando cirúrgica, é muito pequena, 0,7% anual, né, de declínio de função renal. Mas quando a gente associa questões médicas, como comorbidades, mais a nossa cirurgia, isso sobe para mais de 6% de queda de função renal a cada ano. E para a gente preservar, o que é preciso saber? A gente precisa desses 4 pontos muito bem estabelecidos. A seleção correta do paciente, o planejamento cirúrgico, a gente precisa conhecer bem a anatomia vascular intrarrenal e do tumor, essa relação, né, tumor versus vasculatura renal, o conhecimento da lesão tumoral e dominar diferentes nuances técnicas. A seleção correta dos pacientes, né? Eu gosto muito dessa figurinha porque assim a gente consegue fazer, mas muitas vezes será que é necessário fazer uma nefrectomia parcial? A gente também tem que ter esse bom senso, né? Pacientes com rim único, tumores bilaterais, neoplasias múltiplas com síndromes que a gente conhece muito bem relacionadas à gênese do tumor renal, isso está mais do que consolidado, né? Que a gente precisa preservar néfrons e fazer uma nefrectomia parcial. Pacientes que vão precisar de néfrons no futuro, ou seja, pacientes que têm síndrome metabólica, hipertensão, diabetes, IMC grande, alto, vasculopatas, tabagistas, também, né? Tumores incertos. Esses tempos eu fiz uma nefrectomia, acabei tendo que fazer uma nefrectomia radical, por uma lesão vascular inadvertida, num tumor de 6 centímetros, eu não consegui preservar, e para minha tristeza, veio um tumor benigno, veio um oncocitoma. Então, paciente jovem, né, de 52 anos, são achados que a gente tem muitas vezes no transoperatório, mas que a gente tem que tentar preservar, né, o rim. Expectativa de vida, né? Pacientes jovens versus idosos, né? Muitas vezes a gente, num paciente idoso, força uma cirurgia que tem uma comorbidade maior, como a nefrectomia parcial, sendo que se ele tem uma função renal, um rim contralateral normal, talvez não precise. Mas nos pacientes jovens, esse sim a gente tem que, muitas vezes, ir até o máximo possível para preservar esse rim, né? Então, esse equilíbrio entre o que é possível e o que é necessário, muitas vezes a gente precisa julgar, e esse julgamento muitas vezes é no transoperatório, né? Sempre que possível, a gente deve fazer uma nefrectomia parcial, mas sem comprometer os princípios oncológicos e sem colocar em risco o paciente. Isso é fundamental, né? Planejamento cirúrgico. Anatomia renal para uma nefrectomia parcial, ela tem que estar na nossa mente, né? O rim, ele tem uma vascularização arterial segmentar e terminal. Se a gente lesar uma dessas artérias, a gente vai ter uma área de isquemia irreversível. Não há anastomoses
intrarrenais, né? Então, isso é muito importante. E as variações dessa vasculatura renal são inúmeras, né? A gente tem aí muitas variações do pedículo renal. Não existe um padrão como a gente tem, por exemplo, no pulmão, como a gente tem no fígado. A gente não tem esse padrão no rim como a gente gostaria. Por isso, da importância de um planejamento cirúrgico bem estabelecido para a gente não ter surpresas, né, no transoperatório. Vejam esse caso, que caso interessante, uma paciente com 2 tumores, um tumor multicêntrico no rim, com 3 artérias renais principais, e ainda tinha um outro raminho aqui, pequenininho, digamos 4 artérias, né? Mas 3 artérias, um pedículo, e ainda tinha uma outra aqui, desculpem, uma outra polar aqui que vinha nutrir esse tumor. Esses 2 cistos, Bosniak 3 e Bosniak 2F, deram neoplasia renal, deram carcinoma de células claras. Então, imaginem ir para uma cirurgia dessas sem conhecer a vasculatura desse paciente, né? Com certeza a gente vai ter surpresa desagradável no transoperatório. Às vezes um tumorzinho pequeno parece fácil, né? Mas olhem esse pedículo, que pedículo complexo, né? Se a gente precisa fazer um clampeamento desse pedículo, a gente precisa saber como é que ele é para a gente não ter surpresas. Esse foi o paciente que eu acabei de falar para vocês, essa paciente era um tumor intrarrenal, bem no meio, mesorrenal, e que eu não consegui preservar e tive que fazer uma nefrectomia radical e veio um oncocitoma. Então, essa relação também é muito importante com o sistema coletor, a gente conhecer a relação do rim com o sistema coletor. Vejam que aqui tem uma compressão de um infundíbulo, inclusive com dilatação do cálice. Essa relação é muito importante para a gente já prever, né? Que a gente possivelmente vai abrir um cálice, não ficar assustado com a abertura de um cálice, não ter nenhuma surpresa no transoperatório. E claro que quando a gente conhece a lesão, né, a gente vai tendo cada vez mais conhecimento da técnica cirúrgica, né? São lesões muito semelhantes em termos de tamanho. Essa lesão tem em torno de 13,5, 4 centímetros, e essa lesão tem em torno de 5 centímetros, 5,2. Pelo tamanho da lesão, a gente diria que elas são quase iguais, tamanhos, lesões próximas, né? Mas são lesões completamente diferentes. Uma lesão cortical no polo superior, com a maioria do tumor sendo exofítico, é completamente diferente de uma lesão mesorrenal endofítica, né? São abordagens cirúrgicas que a gente tem que levar em consideração. Para isso existem alguns critérios nefrométricos, né? Alguns sistemas nefrométricos. Os 2 mais conhecidos é o Renal Score e o PADL Score, que muitas vezes nos auxiliam a gente avaliar a complexidade de uma lesão dessas por uma ressecção parcial. E isso muitas vezes nos auxilia no planejamento cirúrgico. Vejam, são lesões praticamente, essa com 2,8 centímetros, menor, pode ser uma lesão em tese até mais fácil de ressecar, mas vejam que é uma lesão absolutamente intrarrenal, extremamente complexa de ressecar, do que uma lesão que tem quase o dobro do tamanho, mas uma lesão cortical bem mais fácil de ressecção. E essa relação dos tumores renais com a anatomia renal e a vasculatura renal, isso muitas vezes é fundamental até para a gente fazer uma reconstrução pós-operatória, né? Muitas vezes, dependendo da relação do tumor com a vasculatura renal, a gente corre um risco de transecção de artérias renais, e isso possivelmente vai causar um dano ao hilo renal. Outra relação que a gente vem também aprendendo com o tempo, né, é a relação da superfície de contato tumoral com o parênquima renal como sendo um preditor de desfecho de função renal pós-operatória. Por que isso? Porque isso vai impactar na nossa sutura, né?
Vejam que dois tumores absolutamente iguais em volume, né, do tumor, ele tem uma área muito maior de contato com o parênquima renal, e isso faz com que a gente precise depois de uma reconstrução maior e causando uma isquemia, né? Algumas lições aprendidas com o tempo, né? Massas de localização mesorrenal, elas são mais desafiadoras, né? Claro que elas são mais desafiadoras. Ali a gente tem os grandes vasos, ali a gente tem dificuldade, muitas vezes, de sutura, e ali a gente tem um sistema coletor mais calibroso. Então, essas massas centrais, a gente tem um risco muito maior depois na sutura de a nossa própria sutura ser uma sutura isquêmica, né? Muitas vezes a gente se prende muito ao fato do clampeamento e a gente esquece muitas vezes que a nossa sutura pode ser mais isquêmica do que o próprio clampeamento do pedículo renal. Então, quanto mais endofítica, quanto mais próximo do sistema coletor e mais próximo do seio renal, maior a chance de uma sutura isquêmica, e aí a gente tem que ficar alerta para uma reconstrução mais delicada que a gente vai discutir um pouquinho mais adiante. Falando um pouquinho das diferentes nuances técnicas, a gente sempre trouxe esse conceito, né, do relógio, né, do clampeamento, de que cada minuto contava para a recuperação da função renal no pós-operatório. Isso será que é verdadeiro? Sempre lembrando que a avaliação da função renal a gente deve fazer só após um mês da cirurgia, né? Porque há um certo desbalanço da função renal no pós-operatório imediato. Os tipos de isquemia, a gente pode fazer uma isquemia fria, o que se fazia bastante antigamente, na cirurgia aberta principalmente, a gente congelava o rim, né, com soro congelado. A isquemia quente, durante todo o procedimento, com desclampeamento precoce, ou com clampeamento seletivo de uma artéria segmentar, ou zero isquemia, né? O Gil, e eu acho que nessa época aqui, o André ainda estava bastante lá, né? A gente teve essa técnica descrita por eles, da zero isquemia, né? Da zero isquemia na nefrectomia parcial, o que nos trouxe esse conceito. Será que a gente precisa fazer isquemia quente para fazer uma ressecção? Isso, em mãos tão habilidosas quanto do André quanto do Gil, é diferente para mãos um tanto quanto menos treinada, né? Então, eu acho que a isquemia zero tem alguma indicação, mas não para todos os pacientes, né? O que realmente importa na isquemia? É o relógio na parede? Acho que não. Meu conceito é que não, né? O volume de parênquima preservado é o principal determinante da recuperação funcional após a nefrectomia parcial. Ou seja, a gente precisa preservar a parênquima e, na nossa sutura, não fazer uma sutura absolutamente isquêmica, né? A relação entre o tempo de isquemia versus a recuperação funcional, mas principalmente como fator de confusão daquela ditadura que a gente tinha do relógio, né? Muitas vezes a gente fazia uma sutura correndo por causa do relógio na parede, né, que a gente chamava, traduzindo do inglês para o português, a ditadura do relógio, né, porque a gente queria fazer um tempo de isquemia menor do que 20 minutos, 25 minutos, mas a gente esquecia que aquela própria sutura podia ser mais isquêmica do que propriamente dito 25, 30, 35 minutos. A maioria dos néfrons, a maioria dos néfrons se recupera da isquemia quente, sendo que, se for de duração limitada, aí, em torno de 25, 30 minutos, está dentro de um tempo de segurança. A isquemia pode levar à insuficiência renal aguda? Pode, geralmente transitória, né? Mas a maioria dos rins se recupera dessa insuficiência renal aguda. Isso, claro, vai depender do que a gente preservou de massa de néfrons. Outras lições aprendidas, né, com o tempo, é que a nefrectomia parcial com isquemia mínima ou zero é viável e segura em mãos experientes.
está associada a forte recuperação funcional. É claro, a gente vai causar bem menos dano daquele tecido renal. Nefrectomia parcial com clampeamento, né, preserva em 80% da taxa de filtração glomerular no rim operado, né? Alguns pacientes perdem até 20% ou até 90% se a taxa de filtração glomerular global dos dois rins, se o paciente tiver dois rins viáveis. Então vejam que clampear dentro de um período de segurança, nós vamos ter muito pouca perda de filtração glomerular. Então, a nossa técnica cirúrgica é muito importante nessa cirurgia. A perda de parênquima na nefrectomia parcial, 1/3 está relacionada à ressecção de néfrons e 2/3 está relacionada à desvascularização. Então, vejam o quão é importante o período da reconstrução na nefrectomia parcial, muito mais que da ressecção. Então, a fase reconstrutiva ela é muito mais importante para a preservação de massa de néfrons e recuperação funcional, porque, basicamente, a sutura isquêmica do parênquima renal vai fazer uma perda de massa néfrica muito maior. Esse é um estudo que nos mostra que quanto maior o tempo de isquemia, o maior tempo de isquemia se associa a lesões mais complexas, com cirurgias mais complexas. E isso é uma tendência muito grande para quem começa a fazer essa cirurgia. E é um desafio muito grande, né? Vejam que o tempo é muito importante para isso, quando a gente tem uma lesão muito complexa. Por isso que o planejamento cirúrgico é fundamental. Quanto maior a complexidade da lesão tumoral, mais importante o planejamento cirúrgico. Estudos que mostram, que comparam, né, entre não clampeamento e clampeamento, né, com nefrectomia robótica, tem uma certa dificuldade de nos mostrar grandes diferenças significativas nos resultados funcionais, desde que a gente faça uma cirurgia tecnicamente adequada. Outro ponto, né, esse é um estudo que mostrou que, eu até acho bastante interessante o termo Data from Clock Trial, né, o trial do relógio, né, que teve muita dificuldade de mostrar que cirurgias sem clampeamento, né, tinham um benefício maior do que cirurgias que tiveram clampeamento dentro do tempo adequado, com uma técnica de reconstrução adequada. Clampeamento seletivo, né, da artéria segmentar, isso talvez seja um grande ponto, né? Não se tem diferença no tempo cirúrgico se a gente clampeia só uma artéria segmentar que vai para o tumor, o tempo de isquemia quente é igual e as taxas de complicação também, né? A perda sanguínea foi menor quando a gente faz um clampeamento completo do que o seletivo, talvez isso seja óbvio, né? E não houve diferenças de taxa de preservação pós-operatória da filtração glomerular em 6 a 12 meses. Então, do ponto de vista funcional e cirúrgico, o clampeamento seletivo parece ser bem melhor. Afinal, o que a gente tem que fazer? Clampear ou não clampear, né? Técnicas sem clampeamento e de clampeamento seletivo resultam em resultados funcionais de curto prazo superiores em comparação a clampeamento da artéria renal. Mas após 6 meses não há diferenças significativas quanto ao resultado funcional, desde que o tempo de isquemia varie entre 20 e 30 minutos e a nossa reconstrução seja uma reconstrução tecnicamente adequada. Com a experiência do cirurgião, aumenta a taxa de cirurgias que se vai fazer sem clampeamento. É claro, a gente tem muito mais domínio, principalmente da plataforma robótica, e a gente consegue fazer uma ressecção, muitas vezes, sem clampeamento. Mais importante ainda é as comorbidades do paciente, né? Se o paciente tem uma síndrome metabólica importante, se ele tem fatores de risco para insuficiência renal, cuidado, vamos cuidar desse rim, né? Área ressecada, isso é muito importante. A renografia, né, a reconstrução
muito importante. E a taxa de filtração glomerular basal antes da cirurgia também é muito importante. Sempre lembrar que a gente tem que acompanhar esse paciente por meses, porque muitas vezes a melhora da função renal, ela vem acompanhada do tempo. Quanto à renografia, né? É um ponto muito importante dessa cirurgia. O que importa, né? Com a sutura ou sem a sutura, né? O tamanho da agulha, o fio escamado, liso ou trançado, número de casos, ano, né? O cirurgião, os auxiliares, a instituição, isso impacta. Claro que a sutura, ela tem que ser uma sutura delicada, ela tem que ser uma sutura que tem alguns princípios anatômicos. O tamanho da agulha, quanto menor a agulha, melhor. Quanto menor o calibre da agulha, menor. Fio, parece que o fio escamado ele pode ter algum dano, né? Embora ele tenha alguns benefícios, que eu vou mostrar depois adiante para vocês. O fio liso parece ter um benefício, ter menos dano do parênquima renal, e o trançado parece que ele faz como se fosse uma serra, ele pode, inclusive, não correr e não fazer a hemostasia. A experiência do cirurgião e da equipe é fundamental, né? E ter equipamentos à disposição, como ultrassom transoperatório, clamp vascular, é fundamental para esse tipo de cirurgia. Uma ótima rafia renal depende primeiro de uma ótima ressecção. Quando a gente resseca bem o tumor, a gente tem uma exposição melhor, a gente consegue fazer uma sutura melhor. É preferível rafiar uma enucleação do tumor do que uma ressecção de parênquima, né? É mais fácil e tu vai ter menos lesão de parênquima renal. Avaliar o leito renal após a ressecção é muito importante. Se tem alguma artéria sangrando, tente fazer a sutura daquela artéria e não pegar o parênquima, a córtex, grosseiramente. Incluir a cápsula renal, isso ajuda na hemostasia. E a gente tem 3 tipos, né? A sutura cortical em uma camada, a sutura cortical e medular em 2 camadas e a sutura cortical, medular e às vezes do sistema coletor em 3 camadas. Eu hoje tenho cada vez mais feito enucleação, se possível, sempre enucleação, e tenho feito a sutura do leito, da medular e da cortical, se necessário. Alguns pontos importantes para a gente discutir. Em plano único, a sutura deve ser orientada em paralelo em relação à base da pirâmide, para a gente evitar lesão vascular. Isso é muito importante. Vejam a posição da agulha nesse sentido. Em 2 planos, né, para massas mais profundas, nas massas córtico-medulares, o plano medular sempre que possível com fio absorvível e a identificação de vasos sanguíneos no leito. A gente pode fazer sutura ou botar clipe. Eu tive uma experiência um pouco ruim com um clipe que migrou para o sistema coletor e eu tive que depois retirar, formou cálculo e tudo mais. Então eu não tenho colocado clipe próximo à gordura do seio ou perto do sistema coletor. Eu prefiro colocar ponto. Então, a sutura da região medular tem que se ter bastante atenção para isso, porque se a gente fizer uma sutura nesse sentido, a gente vai fazer uma lesão importante dessas artérias arqueadas e vamos ter uma área de isquemia muito maior do que a área de ressecção tumoral. E aí a nossa agulha está sendo muito mais isquêmica do que propriamente a nossa tesoura. Esse é um vídeo, deixa eu botar aqui. Vejam, aqui a gente faz uma sutura da córtex superficial, a gente tenta não fazer aquela aproximação grosseira, a gente só mantém a córtex firme para ter o mínimo de isquemia possível. A gente ajusta o hemolock, mas não se estrangula, digamos assim, o parênquima. Eu hoje não faço mais com Vicryl essa sutura. Eu geralmente tenho usado o Veloc para fazer tanto do leito quanto
Opa, ficou duplo isso. Tanto do leito quanto do parênquima, da córtex. Vejam, isso é uma outra cirurgia mais antiga, o quanto que essa... Deixa eu voltar aqui. O quanto que um clamp desses, né, uma sutura ancorada dessas causa disquemia, né? Às vezes muito mais do que a própria ressecção. Vejam que aqui a gente vai soltar o clamp desse paciente. E a gente consegue ver que a área de isquemia aqui está, inclusive, longe da área de ressecção. Por quê? Porque provavelmente eu fiz uma lesão aqui com a sutura e isso a gente tem que evitar sempre que possível. Quanto à sutura do sistema coletor, né? Essa sutura tem que ser impermeável, senão a gente vai ter uma fístula, né? Eu não costumo usar duplo J, nem para nefrectomias polares, né? Eu não uso clipe absorvível, não tenho disponível. Uso fio monofilamentado, geralmente uso monocril ou caprofil, 4 zeros de preferência. A sutura não pode ser muito funda, senão a gente vai fazer fechamento e exclusão desse cálice e a gente pode ter lesão da artéria segmentar, né? É muito importante uma boa visão, né? Um auxiliar bom e um clampeamento do pedículo que nos permita a gente fazer uma sutura delicada sem dar aqueles pontos grosseiros, né? Então, um ponto grosseiro aqui vai fazer lesão de uma artéria segmentar e a gente vai causar uma área de isquemia importante. Vejam que a curva de aprendizado melhora muito nessa qualidade de sutura, né? O expertise do cirurgião faz com que a sutura seja mais curta em comparação da cirurgia robótica com a laparoscópica, seja mais delicada, né? O wrist na mão na cirurgia robótica facilita muito, né? Agulha, de preferência, vejam aqui na época que a gente fazia laparoscopia, ó, isso é uma agulha de 13,5 centímetros, 3,4, uma agulha com um Vicryl 0, é um fio grosseiro, uma agulha grosseira, muitas vezes ela faz inclusive sangrar alguma artéria, então de preferência não utilizar uma agulha tão grosseira, né? Eu basicamente uso os fios que eu falei para vocês, né? E isso é bastante variável de cirurgião para cirurgião. A minha rotina é isso aqui, peraí. Isso aqui é um slide fora, tá errado esse slide, tá fora de contexto. Aqui é a colocação dos trocáteres que a gente utiliza para fazer essa cirurgia com o versus, né? A gente faz o órgão de ataque e a colocação dos braços muito semelhantes ao que a gente faz com a laparoscopia, então a ótica sempre pararetal, o braço esquerdo sempre em direção à costela, subcostal em torno de 10, 12 centímetros, o braço direito também fazendo um triângulo e o terceiro braço, que eu acho que é muito importante para a nefrectomia parcial, ele auxilia bastante na nefrectomia parcial no flanco aqui, sempre tendo cuidado com o versus, porque a espinha ilíaca aqui muitas vezes limita a flexão do terceiro braço. E do lado esquerdo a gente coloca só um trocáter aqui para o auxiliar, para aspiração e colocação de hemolock, retirada da peça, enfim. Do lado direito é um pouquinho diferente, do lado esquerdo, desculpem. Do lado esquerdo a gente coloca um trocáter ainda a mais aqui de 5 milímetros para a gente rebater o fígado. Essa é a disposição dos trocáteres, vejam que eles ficam bastante abertos, né? Os braços ficam bastante distantes, o terceiro braço fica do outro lado do paciente, o braço esquerdo e o braço direito ficam na mesma altura e o braço da ótica fica muito mais próximo do braço esquerdo e num nível bastante baixo, quase que zero, muitas vezes eu boto em zero a BSU. Esse é um vídeo de um caso, eu vou passar aqui.
para vocês. Ops, o que eu fiz aqui? Então, era um tumor de 13,5 centímetros. Deixa eu só fazer uma pausinha aqui. 13,5 centímetros que tinha íntimo contato aqui com o seio renal. Essa é a disposição que eu geralmente faço, nefrectomia parcial, né? Como eu mostrei ali na figura para vocês, o terceiro braço do outro lado do paciente, o braço da direita aqui em cima, o braço da direita aqui embaixo e a ótica nessa posição, o braço da câmera nessa posição e aqui os dois trocáteres quando é do lado direito do meu auxiliar aqui e aqui para rebater o fígado. Então, aqui soltando a gordura perirenal. A gente ter acesso ao rim. Geralmente, eu já abordo direto o pedículo renal. A veia renal, a artéria renal ali embaixo. Eu vou dando uma acelerada para a gente não passar muito tempo. Esse paciente ele tinha 2 artérias renais. E aí, depois do controle vascular, a gente vai soltar a gordura perirenal. Nem sempre é tão fácil assim. Às vezes a gente tem pacientes com gordura tóxica, o que nos dificulta muito a cirurgia, né? Eu vou mostrar um caso depois para vocês. Tudo que a gente quer é essa espuminha. Eu digo que melhor que essa espuminha aí, só a espuma da Heineken, né? Porque todo cirurgião gosta muito dessa espuma na volta do rim, né? Quando está fácil de liberar, assim. A gente, por ser um tumor mais medial e mais posterior, a gente solta todo o rim para ter acesso. Com o terceiro braço, a gente acaba posicionando o rim, fixa o rim naquela posição para nos facilitar. Demarca mais ou menos a margem de ressecção. E aí, depois que a gente delimitou aonde a gente vai ressecar, a gente entra com os clamps, né, com os bulldogs laparoscópicos e faz o clampeamento. Como esse tumor era um tumor central, eu optei por clampear a artéria. Eu normalmente não clampeio a veia. A veia eu só clampeio em tumores muito centrais, muito hilares, para evitar refluxo de veia, e às vezes a gente tem vasos grandes ali, mas tumores mais na periferia eu não faço nenhum clampeamento venoso. Então aqui a ressecção, geralmente sempre a frio, né? Sempre uma ressecção a frio. O auxiliar é muito importante aqui nesse ponto, muito importante. Eu uso bastante soro nessas situações, para não aspirar, porque muitas vezes a aspiração faz um sangramento maior. E vejam que quando o tumor é bem encapsulado, a gente vai achando o limite dele e vai soltando. O próprio tumor ele vai se soltando do parênquima, né? É a famosa penteada, a gente vai penteando e o tumor vai soltando. Como esse tumor era muito profundo e até o seio, eu optei por fechar. Vejam que aqui eu estou usando o Vicryl com uma agulha um pouquinho mais grosseira. Hoje eu não utilizo mais isso, muito pouco. A gente faz uma leve compressão do parênquima renal, tentando pegar ele mais superficial e não tão profundo. Aqui eu usei Surgicel, mas confesso para vocês que isso é muito mais psicológico do que funcional, né? Vejam que a própria agulha fez uma lesão vascular aqui, a minha própria agulha fez um sangramento e provocou um sangramento. Então isso é bastante importante, a gente usar uma agulha um pouquinho mais fininha. E no final, sem nenhum sangramento, absolutamente controlado. Tempo de console de 1h04, bastante factível, né? E deu um PT1B, um tumor de 4,4 centímetros. Esse é um outro caso, um caso que a gente fez agora recente,
finalzinho de maio, dia 24, que a gente utilizou esse ultrassom. Foi a primeira vez que a gente teve a oportunidade de utilizar esse ultrassom. É um ultrassom que a gente está testando, é um ultrassom com probe para robótica, mas diferente do Da Vinci, que vem a imagem incluída dentro da imagem do console. O Versus ele tem um console aberto, então eu não preciso da imagem dentro do meu console, porque eu não estou com a cabeça lá dentro, né? Eu estou acompanhando a imagem aqui junto, né? Está o probe lá, o meu auxiliar, o Busato, está ali com o probe, ele parece um cistoscópio flexível com a ponta articulada, né? E aí a gente consegue identificar o tumor facilmente com o probe. Nesse caso, nos ajudou muito, era um tumor pequeno, se eu não me engano, ele tinha 2 centímetros e era totalmente intrarrenal, totalmente intrarrenal. E esse paciente tinha uma gordura tóxica impressionante na volta do rim. Bastante difícil, a cirurgia dele foi muito difícil, né? A gente tenta soltar aquela gordura e aí sangra, a cápsula solta. Então, aqui é fácil, vejam como eu estou ali operando, o Busato está com o probe. Deixa eu só conectar aqui que vai acabar minha bateria. O Busato está ali com o probe e o monitor está virado para mim e para ele, e a gente consegue ir interagindo durante a cirurgia e fazendo a ressecção. Aqui é a imagem da lesão e aqui já a lesão ressecada. Opa, desculpem. Esse aqui é esse paciente que eu estou referindo para vocês. Eu não consegui liberar a gordura como eu gostaria, né? Porque ela não tem aquela espuminha, ela é uma gordura tóxica, extremamente densa. Então a gente liberou mais ou menos onde estava o rim, onde estava o tumor, desculpem. Entra-se com o probe e se tenta achar o tumor. Veja que o probe ele tem essa articulação, o que facilita. No início a gente tem um pouquinho de dificuldade, porque é a primeira vez que a gente estava usando esse aparelho, né? Vejam que aqui a cápsula tem várias áreas que a cápsula saiu junto da gordura, tamanho era aderência. E a gente não achava o tumor, até que lá adiante a gente conseguiu achar ele. Fomos lá atrás, fomos procurar, porque realmente estava muito difícil a gente abrir essa gordura, tinha muita aderência aqui da gordura no rim, nos dificultou muito. Se não fosse o ultrassom, a gente ia penar, literalmente penar para fazer essa cirurgia. Opa, aqui é o outro vídeo. É o mesmo. É o mesmo. Não mesmo. Então, algumas conclusões que eu acho bastante importante quanto à nefrectomia parcial robótica. Planejamento cirúrgico, gente, é fundamental, né? Lesões complexas, sempre ter uma reconstrução 3D, pelo menos, né? Aqui no nosso serviço a gente tem como rotina, os radiologistas já sabem, isso já vem no laudo, quantas artérias, a posição da artéria, a relação da artéria com o tumor, e já vem reconstrução 3D. Isso é muito importante. Para a gente que vai fazer a cirurgia, isso é muito importante. A isquemia, se possível, clampeamento segmentar ou desclampeamento precoce, né? A veia renal, clampear-se tumores centrais mais complexos. A imagem transoperatória, se disponível, a gente tem que usar, né? E usar sempre que possível para a gente ir adquirindo o expertise do equipamento, porque nem sempre está disponível e se a gente deixar para usar só para um caso complexo, a gente não vai ter o expertise do uso, né? As técnicas de ressecção, a minha preferência é sempre enucleação, cada vez mais a gente faz enucleação e não nefrectomia regrada, como nefrectomia polar ou segmentar, como a gente fazia mais na laparoscopia. Eu acho que a robótica nos traz muito mais essa condição de fazer enucleação, inclusive de tumores mais complexos, né? Técnicas de nefrorrafia, suturar a medular e a cortical se necessário, a medular sempre, né?
se for tumor que vá até a medular, e a cortical, se necessário. Cuidar pontos grosseiros, né? Essa frase eu acho que é muito importante, né, num conceito de nefrectomia parcial, né? A nossa sutura ela é muito mais isquêmica que o clamp vascular, né? Então, cuidado com a nossa sutura. Agentes hemostáticos, eu uso cola biológica para aqueles tumores centrais maiores, onde vai ficar um defeito, onde eu não consigo suturar, somente eu faço a sutura da medular, então eu uso cola somente nesses casos, e às vezes a gente usa um Surgicel ou um gel Foam, mas é muito mais psicológico, né? Esse mas aqui é isso aí, é muito mais psicológico do que propriamente hemostático. A sutura ela é hemostática. Esses agentes hemostáticos não. Acho que a cola e esses agentes hemostáticos eles ajudam muito mais naquela babaçãozinha. Acho não. Eles ajudam somente naquela babaçãozinha do que em qualquer outra coisa. A running suture, né? A sutura contínua, corrida, com fixação por hemolock, ela reduz o tempo de isquemia com o clamp. Então, fazer, né? Mas sempre se atentando para a gente não apertar demais o parênquima. Aquele apertar demais o parênquima, muitas vezes, é o que faz a isquemia que é definitiva, né? Muito mais definitiva do que um clamp que tu vais deixar por 25, 30 minutos. Esse é o nosso time, né? Eu, o Busato, a Letícia, a Fernanda, que acabou nos deixando e foi para o Canadá agora, casou e tá lá no Canadá, e o Fabrício, que começou a trabalhar com a gente agora, e é o nosso time de cirurgia robótica lá no Hospital da Unimed, que a gente faz com o Versus, né? Eu sempre gosto de mostrar esse slide porque eu tenho um carinho absolutamente gigante pelo Hospital Moinhos de Vento. É sempre um prazer para mim estar aí e estar com vocês. Eu fui operado aí, eu operei como residente, eu fui aí operar com vocês, meus amigos, e tive o prazer de levar os meus filhos daqui de Santa Catarina até aí, para nascerem aí, claro que com uma vista maravilhosa, como a Arena do Grêmio, o estádio mais bonito do Rio Grande do Sul, né? Eu tive a sorte de pegar a suíte lá na maternidade, que tinha vista as 2 vezes para a Arena do Grêmio, e isso foi muito bacana. Todos convidados para virem nos visitar, caso queiram conhecer, portas abertas, e agradeço novamente o convite. Muito obrigado. Excelente, Gilberto, excelente. Obrigado. Eu só tenho um comentário a fazer, só uma correção, né? Na verdade, uma constatação. A questão do estádio do Grêmio ser o mais bonito do Rio Grande do Sul pode ser, né? Desde que a gente esteja de acordo também que o Beira-Rio é o estádio mais bonito das Américas, pelo menos. Então, não, o Beira-Rio eu concedo essa questão do estádio do Grêmio, não tem problema. Essa briga vai ser eterna, né, André? Essa briga vai ser eterna. Tomara que sim. Cara, mas assim, obrigado, né, pela apresentação. Acho que foi super ilustrativa, né, e realmente todo esse racional da nefrectomia parcial, por que a gente deve fazer, quais os cuidados técnicos que a gente deve ter para a gente fazer reparos adequados e, de fato, preservar mais rim dos pacientes, né? A gente tem que preservar quantidade e qualidade do tecido renal, né? Então, esses reparos que tu fez a respeito da técnica são super importantes. Com relação especificamente ao Versus, tá? Uma curiosidade que eu tenho. É possível, e que tem experiência fazendo nefrectomias parciais retroperitoneais usando o sistema Versus? Eu não tenho experiência com retoperitônio, com o Versus, nem com o Da Vinci, tá? Todas não, mas praticamente 90% das minhas prostatectomias radicais são extraperitoneais, a não ser quando eu tenho que fazer uma linfadenectomia muito alta aqui, que é a exceção da exceção. Quase nunca. É quase nunca, né?
mas andar superior eu não faço extraperitoneal, tá? Talvez por preguiça, né? Talvez por preguiça minha de não tentar. Mas tu falando agora é uma coisa que a gente entra na rotina, né, André? E às vezes a gente esquece que a gente precisa também buscar uma alternativa diferente. Mas eu não tenho feito, não tenho feito. Apesar de ter pacemaker para reto peritônio, apesar de ter feito lá na minha residência, 15 anos atrás, a gente fazia algumas cirurgias extraperitoneais de reto peritônio, mas com o robô depois eu nunca mais fiz, cara. Nunca mais fiz e acabei não fazendo mais. Então, beleza, beleza. Ah, e outros casos mais avançados, Gilberto, tipo trombectomia de cava, né, que a gente tem que daí trabalhar num espaço mais amplo, né, usando o Versus. Tem alguma limitação ou tu acha que é factível a Não, gente... eu tenho duas cirurgias já, duas nefrectomias com trombo, tá? Uhum, Que foram bem, né? Foram bem. A parte da amplitude dos braços, isso vai muito da preparação da cirurgia, uhum, tá? E do docking do robô e da configuração do paciente, tá? Teve um paciente que era um paciente muito grande, um paciente obeso, que eu tive que fazer um eu tive que reposicionar um dos braços, porque ele ficou ruim, tá? Mas foi perfeitamente factível de fazer. Tive um outro tumor renal gigante, de 16 centímetros, com um trombo na cava, aham, no trombo na renal, desculpa, com um biquinho na cava, tá? Eu tinha a foto dele, acabei não botando. E a gente conseguiu fazer também uma cirurgia um pouco mais difícil, mas que saiu super bem, né? uhum, Eu acho que num tumor gigante assim, o que o Versus às vezes ele talvez a gente precise um pouco mais, seja a força dele, né? sim. Aquela força que o Da Vinci tem um pouco mais para levantar uma massa renal grosseira, né? E às vezes nesses casos talvez botar um trocáter a mais para o auxiliar, tá? Uhum, Nessa situação, nesse paciente com essa massa renal grande, eu botei 2 trocáteres para o auxiliar uhum, e isso me ajudou bastante. Isso me ajudou bastante. Porque às uhum. vezes o terceiro braço, ele fica um pouquinho limitado pela espinha ilíaca aqui, Sim. pela asa do ilíaco, né? E se o paciente tem um pouquinho fechado aquele espaço, ele dificulta. Então, se tu botar um segundo braço para auxiliar, que eu não uso de rotina, né? Uso em Uhum, situações muito, muito extremas, uhum. ele facilita, porque daí tu consegue pressionar o rim melhor. Bom, beleza, beleza. Ah, Gilberto, a gente vai fazer um churrasco hoje à noite aqui. Pena que tu não tá junto. Porra, cara, se tivesse condições, eu ia estar aí. Mas na próxima eu vou estar. Com certeza. Vamos perguntar para o pessoal da audiência aí. Alguém tem alguma pergunta, gente, para o doutor Gilberto, a respeito de nefrectomia parcial, a respeito do sistema Versus ou qualquer outra pergunta? Vamos aproveitar ele aí.